Então, bom dia a todos, a todas. É com uma grata satisfação que iniciamos o conjunto de palestras e debates esse semestre do nosso grupo de pesquisas avançadas em Direito Tributário, GETAX, vinculado ao PPG em Direito da PUC do Rio Grande do Sul, que tem a presença de muitos pesquisadores que aqui estão online, muitos que vão assistir depois e que estão participando ativamente das atividades de pesquisa desse semestre. A Luísa Rabadã, que é coordenadora dos estudos e pesquisa desse semestre, a Vitória Malchic, que também coordena e que está nos acompanhando aqui online, também a nossa colega Stephanie Turati, que é a terceira coordenadora desse nosso grupo de palestras desse semestre, e nós temos uma programação que estamos publicando, que depois, ao final, nós faremos o convite para que todos e todas possam participar. Aos orientandos, orientandas, egressos, pesquisadores interessados, e especialmente a dois ilustres juristas aqui, que muito nos honram com a sua presença. O professor Lucas Bevilacqua, doutor, professor BDP, da Federal de Goiás, um estimado amigo, um participante assíduo das pesquisas aqui do GETAX, uma referência nos estudos que nós temos aqui na PUC do Rio Grande do Sul, e o professor doutor Ederson Garimporto, que participa por demais da formação dos nossos alunos em banca de mestrado, doutorado, palestras, pesquisas, simulados, e é uma figura importantíssima dentre os diversos professores. Saudamos o professor Ederson Garimporto pela conquista, pelo mérito de se tornar professor da nossa nobre e egrégia Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na famosa Faculdade de Direito. Então, é com muita satisfação que ele, junto com o professor Cassiano Menck, professor Arthur Ferreira Neto, compõem hoje um time de primeiro nível na nossa querida Universidade Federal, e muito nos honra estar aqui, professor Ederson. Dito isso, passo a palavra imediatamente a Luísa Rabadã, que fará a coordenação e moderação dos trabalhos, e ficarei aqui na assistência, bastante interessado em ouvir as palestras dos professores. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Paulo Calendo. Agradeço, em primeiro lugar, a confiança. Agradeço aos nossos convidados que disponibilizaram esse período para estar aqui conosco, nas agendas que são cada vez mais concorridas. Então, ao professor Ederson, ao professor Lucas, nosso muito obrigada. E a todos que nos assistem, né? Acredito que tenhamos participações de pesquisadores de todo o Brasil. Isso muito nos alegra, né? Que vocês também tenham disponibilizado esse horário, provavelmente o horário do almoço, né? Para estar aqui discutindo, conversando um pouco sobre o processo tributário. A mim coube fazer uma pequena contextualização, né? E essa contextualização eu vou dividir em dois brevíssimos momentos. O primeiro deles é para dizer a vocês que esse é um evento inaugural, né? Estamos inaugurando os nossos estudos e a temática, o plano de fundo dos estudos deste semestre vai ser a reforma do processo tributário. Vamos tocar tanto em aspectos que dizem respeito ao processo administrativo, quanto aspectos que dizem respeito ao processo judicial, né? Então, esse é o primeiro encontro e teremos aí encontros na sequência, já deixamos desde já todos convidados para os próximos encontros, a programação está disponível e qualquer coisa também vocês podem nos questionar, que vai ser um prazer tê-los conosco. Essa primeira parte. Em relação ao segundo momento de contextualização, acredito que todos já, até mesmo pelo interesse de estar aqui, saibam, né? Mas nós estamos com uma comissão formada para discutir, então, né? A reforma do processo tributário, né? Essa reforma, ela vai ter viés tanto na área administrativa, quanto reflexos na nossa conhecida Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6830, que é a espinha dorsal da cobrança judicial do crédito tributário, não é? E no momento que surge essa reforma, eu acredito que a academia, ela se reforça muito e já começa a fazer algumas colocações para os nossos convidados, né? A academia se reforça muito porque a gente percebe que o nosso papel enquanto acadêmicos, enquanto juristas, né? Não só analisar eventuais propostas, mas estar muito atento àquilo que precisa eventualmente ser incluído, né? Aquilo que precisa ser modernizado e o que eventualmente não faz mais sentido no contexto que nós estamos,
considerando toda essa tecnologia aí que surgiu nesses últimos tempos, não é? E especialmente no contexto da Lei de Execuções Fiscais, nós temos muitas e muitas questões que foram ao longo dos anos judicializadas. Essa legislação ela já possui alguns anos, e hoje temos entendimentos jurisprudenciais sobre uma série de artigos na nossa Lei de Execuções Fiscais. Por que não, né, trazer isso para o texto, trazer isso, né, para gerar uma certa segurança para os dois lados, né? Seja para o contribuinte, seja para a fazenda. Então, nós já tivemos diversas colocações que foram trazidas na audiência pública que foi realizada. Temos colocações a respeito do artigo 151, a respeito do que gera, de fato, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tivemos diversas discussões ao longo dos anos, né? Nós, advogados, sabemos bem sobre seguro-fiança, como que isso se dá, né? Eu preciso trazer a lei, trazer a legislação e, ao mesmo tempo, trazer todos esses julgados. Por que não a gente deixar isso mais consolidado e incorporar, né, na nossa norma jurídica essas questões que já foram há tanto tempo discutidas, algumas delas, não é? Então, o encontro de hoje ele é destinado especificamente para isso. Como está a nossa lei de execução fiscal? Estamos num momento de reforma. O que nós precisamos olhar para essa lei de execução fiscal? Como modernizar, como sugerir determinados aspectos que podem, como eu disse, né, trazer um pouco mais de segurança jurídica e um pouco mais de modernização para essa cobrança judicial do crédito tributário. Então, essa era só uma contextualização, e eu, de imediato, nós já havíamos combinado, né? Passo a palavra ao professor Lucas Bevilacqua. O professor Paulo Caliendo já fez uma introdução, mas apenas para não deixar em branco, o professor Lucas é doutor e mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, professor, então, em diversas instituições, né, professor do IDP, e é um prazer tê-lo conosco, professor Lucas. Nós havíamos combinado mais ou menos em torno de 20 minutos a fala, então, se me permitir, eu lhe comunico também, para que não precise monitorar o tempo, e estás com a palavra. Boa tarde a todos, agradeço a Luísa pela contextualização e, assim, a apresentação. Antes, porém, devo aqui me dirigir ao professor Paulo Caliendo, coordenador do grupo de pesquisa do GTEX, que muito nos honra em estarmos juntos na rede de pesquisa da macrolitigância fiscal. Já pelo segundo ano, né, tem sido muito produtivo cada evento em si, essa troca constante de experiências, perspectivas, seja lá, seja cá, né, sempre agregando muito para os nossos mestrandos, pós-graduandos em si. Portanto, uma vez mais, o nosso muito obrigado. Cumprimento ao professor Ederson Porto, cumprimento esse que é duplo, né? Primeiro pela saudação de reencontrá-lo, e também ontem tive notícia, né, da posse do amigo na cadeira professor efetivo na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Parabéns, né, e ficamos muito felizes pela conquista do colega. Pois bem, aproveitando os 20 minutos que assim me foram concedidos, certamente esses cumprimentos iniciais não devem estar no cômputo do tempo, portanto, 12h40, religiosamente, antes da 13h, eu pretendo, assim, ter encerrado essa exposição inicial. A Luísa teve a felicidade de bem contextualizar o atual debate sobre a Lei de Execuções Fiscais. Eu vou me permitir, dado que esse já é o segundo convite formulado para participar no GTAX, e correr o risco de decepcioná-los. No primeiro, a gente sempre se esforça para surpreender. Agora, no segundo, nós ficamos um tanto mais à vontade e me coloco sob o risco de lhes decepcionar. Por que eu digo isso? Talvez alguns dos colegas tenham a expectativa de uma fala de minha parte tópica, normativa, a partir de cada um dos dispositivos da Lei de Execução Fiscal.
Não sem razão, essa expectativa na medida em que a Rede de Pesquisa do Macrolitigância apresentou algumas propostas no âmbito da Comissão de Juristas de reforma do processo administrativo e judicial tributário, de modo tópico, inclusive alguns dispositivos da própria Lei de Execuções Fiscais, em especial no artigo 16, parágrafos 1º e 3º. Mas eu me arrisco a dar um passo antes, desde que sou um tanto cético quanto à execução fiscal conduzida exclusivamente pelo Poder Judiciário. A fala que eu aqui gostaria de compartilhar, sendo esse um grupo de pesquisa, portanto, locus adequado para o debate, é justamente pela desjudicialização da execução fiscal. Proposta essa que, indubitavelmente, estará contida na comissão, nas discussões da Comissão de Juristas do Senado, mas que, a bem da verdade, deve ser aqui registrado, tramita no Congresso Nacional desde o ano de 2007, quando apresentado o PL 2412, e em seguida, no ano de 2009, quando for apresentado o PL 5080, que teve uma participação muito grande por parte da advocacia pública, sobretudo federal, diga-se aqui, Procuradoria da Fazenda Nacional, que indicava já um caminho, né, de desjudicialização da execução fiscal com a reforma da Lei de Execução Fiscal. Desjudicialização essa que alcançava não só atos de localização dos devedores e respectivos patrimônios, mas também de expropriação patrimonial, o que rendeu uma crítica voraz por parte da doutrina tributária. À época, isso no ano de 2009, eu estava no meu 2º ano do mestrado, quando orientado pelo professor Luiz Eduardo Chueri, ele foi um desses críticos vorazes quanto ao PL 5080, eu bem me lembro, e ele, assim, rebateu o meu contraponto. À época, eu já era um entusiasta da desjudicialização, com argumentos, claro, jurídicos, robustos, que assim o possui, mas ao final falou assim, mas colocou que a minha posição pela judicialização, de certo modo, era fácil, porque assim me encontrava em exercício na Procuradoria do Estado. E eu me senti um tanto provocado, incomodado, né, em busca de fundamentos, né, técnicos, jurídicos, para a desjudicialização das execuções fiscais. Quando, então, terminei por me enveredar algumas leituras próprias do processo, né, e conheci a obra, não a pessoa, do professor Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Uma obra consagrada, né, que tratava acerca do constante conflito do binômio efetividade e segurança, o que é muito real quando nós nos propomos a debater desjudicialização das execuções fiscais. A atual comissão de juristas novamente se vê diante desse desafio.
efetividade e segurança, que em matéria, né, de tributação nos é um valor muito caro. Mas, a partir dessas leituras, ainda que esparsas do processo, eu constatei que, no regime jurídico privado, várias são as modalidades de execução e, inclusive, expropriação promovidas de modo extrajudicial. A citar a Lei 6.246 ou 49, salvo engano, com relação à liquidação extrajudicial de instituições financeiras, Lei 4591, que é a Lei da Incorporação Imobiliária, né, e a própria Lei 9296, que prevê a questão da alienação extrajudicial nos contratos de alienação fiduciária. Por certo que nós tivemos, né, questionamentos quanto à constitucionalidade desses mecanismos extrajudiciais de execução e, inclusive, expropriação. No entanto, a posição do nosso Supremo Tribunal Federal, até hoje, assim o foi, no sentido de reconhecê-los como constitucional. Portanto, aqui eu já parto de estabeleço uma premissa no sentido de que não vislumbro inconstitucionalidade ao fato da execução fiscal ser desjudicializada, inclusive de atos expropriatórios. Agora, claro que isso vai depender, né, do modo em que instituído e regulado. No PL 5080, apresentado no ano de 2009, a proposta era que a Fazenda Nacional, quando identificado bens do devedor já inscrito em dívida ativa, claro, promovida a sua constrição, deveria promover o ajuizamento da execução fiscal no prazo de 3 dias, e essa constrição, a posteriori, né, submeter-se a um controle a posteriori do Poder Judiciário. Né? Eu creio que a época via como adequada, não vislumbrava esse vício flagrante de inconstitucionalidade, como sustentado pelos professores Chueire, Ives Gandra, Roca Rasa. Ora, foram tantos expoentes à época que criticaram com grande veemência esse PL 5080, que ele terminou por engavetado nos escaninhos do Congresso Nacional. Ele tinha um irmão gêmeo, que era o PL 5081 ou 5082, que era um projeto de transação tributária. Né? Vejam que, felizmente, né, e nós estamos colhendo bons frutos, né, que a transação tributária, como um mecanismo alternativo de resolução de controvérsias, prosperou a partir da MP 899, no ano de 2019, mas o seu embrião data lá do ano de 2009. Portanto, está na hora, né, de nós ressuscitarmos essas discussões a propósito da desjudicialização da execução fiscal. Eu sou um tanto cético de que a reforma, a alteração de alguns dispositivos pontuais da Lei de Execução Fiscal, como a oposição de embargos com efeitos suspensivos a despeito da garantia, né, ou mesmo autorizo da compensação em sede de embargos de execução fiscal, são medidas que atenuam, né, essa alta litigiosidade, garantem um maior direito de defesa ao contribuinte, sem dúvida alguma, propiciando assim uma melhor discussão, mas que não resolvem o grande gargalo que é das execuções fiscais perante o Poder Judiciário. Estando
no Rio Grande do Sul, eu devo aqui resgatar, né, uma pesquisa inédita e pioneira, né, que foi realizada pelo CNJ em parceria com a Universidade Federal de Goiás, do Rio Grande do Sul, que à época já indicava, né, a necessidade da adoção de mecanismos alternativos para a composição, resolução desse alto e elevado número de execuções fiscais. Posteriormente, nós tivemos uma série de edições do Justiça em Números, né? Até vejo que o Ederson, o professor Ederson colocou, pesquisa IPEA-CNJ em seguida, e teve uma grande contribuição, né, professor Ederson, de trazer o custo, né, efetivo de uma execução fiscal e o período de duração, né? De fato, dados, né, que nos conduzem a uma tomada de atitude. E um desses dados, né, assim, apurados, nos revela a própria duração, né, em média de 10 anos na Justiça Federal, no âmbito dos tribunais regionais federais. Portanto, e olha que nós estamos falando aqui de Justiça Federal, né, que tem todo um aparato assim de qualificadíssimos servidores, né, magistrados, né, aptos, né, para a condução da gestão. Mas, desculpa, num vocabulário, às vezes, muito coloquial, é uma mão de obra muito cara para a condução das execuções fiscais. Portanto, aqui, me fiando na perspectiva primeira da efetividade, né, que contempla, né, o princípio da eficiência a nos remeter para a economicidade, né, os ônus empregados na satisfação do crédito tributário via execução fiscal, eles são muito maiores do que os bônus. Nós considerarmos, né, amplamente. O que me conduz a uma conclusão de que a desjudicialização é o caminho, né, para nós melhor enfrentarmos, né, a reforma da lei de execuções fiscais. A grande questão é fixar até qual momento a Constituição Federal autorizaria a prática de atos pela Fazenda Pública sem a interferência do Poder Judiciário, no sentido de indicar o que representa a reserva de jurisdição. Da minha fala até o presente momento, vocês devem ter visto que expropriação, né, na minha leitura, não representa reserva de jurisdição, na medida em que nós temos situações no direito privado que nós temos a prática de atos expropriatórios alheios ao princípio da reserva da jurisdição. E é interessante observar que desde do ano de 2009, quando apresentado esse primeiro projeto 5080 pelo Poder Executivo e com participação da Fazenda Nacional, nós tivemos diferentes atos normativos expedidos pelo Poder Executivo Federal com vistas a implementar mecanismos extrajudiciais de satisfação do crédito tributário com vistas de modo a desjudicializar a sua cobrança. Primeiro, o protesto das CDAs, o que à época gerou
uma grande discussão perante o Supremo Tribunal Federal, a DI 5135, se afinal tratar-se-ia de um modo legítimo de cobrança. Ministro Barroso, à época relator, construiu um voto lapidar no sentido de não concluir pela vulneração de quaisquer direitos fundamentais. Em seguida, em um debate um tanto recente, nós tivemos a averbação pré-monitória pela Fazenda Nacional, que também se submeteu a uma série de ADIs perante o Supremo Tribunal Federal, que entendeu que não há propriamente violação a qualquer direito fundamental do cidadão contribuinte, devedor da Fazenda Pública. Portanto, eu faço esse brevíssimo histórico jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a fim de evidenciar que a jurisprudência atual, ela se revela favorável a uma desjudicialização da cobrança da dívida ativa pela Fazenda Pública. Ao que eu creio que nós estamos no momento de darmos um passo além, né, aproveitando essa comissão de jurista perante o Senado Federal, com vistas aí a promovermos uma desjudicialização da execução fiscal um tanto mais ampla, me colocando aberto ao debate para identificarmos, né, qual o momento mais adequado, razoável e proporcional, né, considerando que nós temos garantias fundamentais, com destaque a própria propriedade, ao próprio direito ao devido processo legal, mas eu creio que o caminho para tanto seja a desjudicialização. Falei com relação a esses atos submetidos, inclusive a controle perante o Supremo Tribunal Federal, que assim não viu, mas eu creio que nós temos ainda, nessa perspectiva de desjudicialização, ter uma visão ainda mais macro ainda com relação à execução fiscal, na medida em que não basta a desjudicialização de métodos e mecanismos persecutórios patrimoniais, mas também de mecanismos resolutivos. Uma interessantíssima proposta do PL 4257 de 2019, que pretende introduzir a arbitragem tributária na Lei de Execução Fiscal. E um dos dispositivos desta proposta legislativa consta que, constrito o bem na execução fiscal, o contribuinte terá a oportunidade de submeter aquela dívida a um processo de arbitragem. Então, vejam, quando eu falo em desjudicialização, não é só a persecução, a localização do devedor e persecução patrimonial e constrição, mas irmos além e oferecermos alternativas também extrajudiciais para tanto. Talvez isso revele uma vez mais que eu seja um cético em matéria de poder judiciário. Mas, tendo em conta todas essas pesquisas empíricas, jurimétricas, até o momento assim compartilhados, eu creio que a execução fiscal deve percorrer um caminho de desjudicialização em prol aí da efetividade, né, e uma tentativa de conciliação com a segurança jurídica. Eu confesso que gostaria de trazer mais alguns pontos, mas religiosamente, pelo horário, 13 horas, certeza que teremos oportunidade do debate, me colocando ansioso aqui para ouvir as lições do professor Eders. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, professor Lucas. Interessantíssimas as colocações. Com certeza, período um pouco curto, mas todas elas já, cada aspecto trazido, a gente já tem campo para discussão aqui. Eu gostaria apenas de fazer uma contextualização, a leitura aqui do mini currículo do professor Ederson. O professor Ederson, ele é doutor e mestre pela URGS, pela nossa Universidade Federal. Novamente, parabenizo o professor Ederson agora por ingressar, né, no quadro dos professores da nossa Universidade Federal. O professor Ederson, ele também é professor do mestrado profissional em Direito da Empresa e Direito dos Negócios da Unicinos, é advogado, e nos brinda aí com diversos compromissos acadêmicos há bastante tempo. Tem inclusive um manual de execuções fiscais, não é? Então é um prazer tê-lo conosco e a palavra é sua, professor Ederson. Muito obrigado aqui, Luísa, pela apresentação, pela condução dos trabalhos, ao professor Caliendo pelo convite e também ao professor Lucas Bevilacqua pelas gentis palavras. E cada vez que eu recebo os cumprimentos, cresce ainda mais a minha responsabilidade de tentar minimamente corresponder às expectativas, que não sei se são justas, depositadas a mim. Mas digo, da minha parte, que sempre não faltará muito esforço, muita dedicação acadêmica, como sempre marcou a minha trajetória. E também vou prometer e cumprir religiosamente o horário, né, para que a gente tenha uma oportunidade, alguns minutos de debate, que sempre é muito produtivo. E vou dirigir a minha fala aqui, começando pelo que nós concordamos, professor Lucas, que sou um entusiasta e um defensor das soluções adequadas. Eu acho que o termo que se usou no passado, soluções alternativas, depreciava as outras formas de resolução de conflito, tornando o Poder Judiciário como a melhor ou a preferencial. E hoje, modernamente, se utiliza a palavra soluções adequadas para dizer que todos os métodos de resolução de conflitos são adequados. Isso no âmbito do direito privado, já é algo bastante tranquilo, mas no direito público, e mais especificamente na seara tributária, ainda tratamos como tabu. E fico feliz que a gente tenha quebrado alguns desses tabus, né? Eu fui fazer um textinho à época para falar sobre o procedimento de a apuração de responsabilidade tributária institucionalizado, e eu invoquei lá a expressão, a etimologia da palavra tabu, para dizer algo que é interditado pelos deuses. Então, os deuses disseram que não podemos tratar desse assunto, então está encerrado. E a gente tem tabus no direito tributário. O professor Lucas falou da arbitragem, que é um outro tabu. A transação, durante muitos anos, foi um tabu e a gente conseguiu, eu acho que, avançar bastante. Então, nosso primeiro consenso: sou um entusiasta defensor das formas de resolução de conflito para além da atividade jurisdicional. Acho que devemos investir, qualificar e aperfeiçoá-las. E agora, superada a nossa concordância, eu estabeleço algumas divergências, respeitosas, obviamente, mas que eu acho que é o momento para fazê-las, né? O momento de debate acadêmico e para que a gente possa colher a oportunidade única que e para mim, essa me parece a diferença do momento, de se debater o processo como um todo, e não apenas uma norma ou um rito. E acho que essa é uma oportunidade única. Se há esse interesse, esse movimento no processo político, que nós, da academia, possamos subsidiar os legisladores nessa busca de soluções. Então, quais são algumas divergências? Eu acho que, fixando, obviamente teríamos muitos aspectos para discutir aqui em matéria de processo tributário, lato sensu, mas fixando o tema que foi proposto, execução fiscal, o que a gente precisa estabelecer como premissas? De um lado, precisamos aprimorar a recuperação de créditos no Brasil, e quando eu falo créditos eu me refiro lato sensu,
Não é só o crédito público, o crédito tributário, mas também todos os créditos. É vergonhosa a posição que o Brasil ocupa quando comparado a outros países em rankings que fazem a mensuração do tempo de recuperação do crédito e da taxa de sucesso. Para dar dados aí do ranking, se eu não me engano, é do InBusiness, o Brasil ele tem uma taxa de recuperação de crédito geral de 14%. 14%. Então é muito ruim ser credor no Brasil. Qualquer tipo de crédito, eu estou me referindo. E a duração média da recuperação do crédito é de 4 anos. Obviamente, aí a gente está trabalhando com médias, né? O professor Lucas referiu há pouco o tempo de duração da execução fiscal, que é uma dessas formas de cobrança. Quando a gente pega algumas outras formas, especialmente quando o crédito é privado, ela baixa bastante, mas na média é 4 anos, enquanto que os países da OCDE levam em torno de 1 ano e meio a 2. A taxa de recuperação da média é de 70% dos créditos nos outros países e levando em consideração índices da OCDE. Então, o Brasil deixa de ser um lugar atrativo e é um ambiente inóspito para negócios porque o tomador de decisão, o investidor, ele olha para esses números e percebe que cada dólar investido no Brasil, ele talvez recuperará 14 centavos. Fazendo uma análise aqui por esses índices apresentados. Então, é muito ruim para o país nós apresentarmos esses resultados. Então, de um lado, a execução fiscal ela precisa ela ser efetiva e ser eficiente, são coisas distintas. De outro lado, nós precisamos assegurar, respeitar direitos e garantias individuais do cidadão. Então, eu acho que a balança está, digamos, tensionando essas duas órbitas de direitos fundamentais, direitos importantes a serem tutelados. O que nós vislumbramos nos últimos anos? Uma preocupação muito acentuada no que diz respeito à efetividade, pressupondo que as garantias já estavam asseguradas, e, a meu juízo, falhamos nos dois intentos, tanto em trazer efetividade quanto em assegurar direitos e garantias ao cidadão. E aí, o relatório que eu compartilhei com os colegas, e quem eventualmente estiver assistindo depois no YouTube, pode buscar ali o meu perfil que eu posso compartilhar também. Esse estudo, professor Lucas, eu tive a honra de participar enquanto um dos pesquisadores aqui no Rio Grande do Sul. Então, os dados coletados no Rio Grande do Sul são de minha responsabilidade. Depois foram integralizados, tratados pelo IPEA em Brasília. Mas, outro dia, professor Caliano, se quiser marcar um encontro para eu contar histórias pitorescas da coleta de dados, e aí é o pesquisador indo na comarca, indo lá na vara, falando com servidores e com o juiz, o magistrado que cuida da execução fiscal. Eu ouvi histórias fantásticas, mas isso fica para uma outra ocasião. Esses dados demonstram, coletados ao longo dessa pesquisa, que, número 1, a execução é muito cara, fazendo eco ao que disse o professor Lucas agora há pouco, e ela é muito demorada, certo? Deliberação óbvia a partir dessas conclusões. Precisamos torná-la, a recuperação do crédito tributário, mais barata, menos longa e, com isso, torná-la eficiente. Só que tratar a execução fiscal e de judicializar ela pura e simples, a meu juízo, e eu fiz uma metáfora num evento da magistratura da 4ª região aqui, eu era, digamos, o estranho no ninho. Tinha lá os magistrados e os procuradores da Fazenda Nacional, e só tinha um representante da advocacia privada, e era para ser um discurso uníssono, dizendo que tinha que judicializar a execução fiscal, e eu era o único que falava o contrário. E naquela ocasião, eu usei uma figura
eu ia até mostrar aqui, mas não está sendo possível compartilhar a tela, que é colocar a carroça na frente dos bois. Então, professor Lucas, eu concordo com a desjudicialização, eu acho que esse não é um problema, eu acho que o caminho é este, mas colocar essa proposta na frente de outras tantas significaria prejudicar ainda mais o já penalizado cidadão e indivíduo. E por que isso? Porque temos deficiências graves no processo administrativo, que precisam ser corrigidas. Se nós corrigirmos a resolução no processo administrativo e criarmos confiança do jurisdicionado nesta forma de resolução, e confiança não significa julgar a favor do contribuinte, longe de defender isso, né? Significa ter uma prestação adequada, rápida, técnica, e o que a gente tem visto, eu fico triste quando o debate é em torno de quórum no processo administrativo, como se fosse uma briga de torcida. Quem é que tem mais voto? O contribuinte tem mais voto, o fisco tem mais voto, e se tiver empate, vamos criar uma regra de desempate. Ora, isso não é direito, isso não é ciência. Fazermos a votação por número de votantes, quando na verdade deveríamos resolver a solução de acordo com a aplicação do direito mais adequada ao nosso sistema tributário. Então, assim, em primeiro lugar, o processo tributário precisa ser valorizado e aperfeiçoado. Naturalmente, as pessoas, e em alguma medida nós já vislumbramos isso, se nós olharmos para trás, o quanto já evoluímos no aperfeiçoamento, especialmente do processo administrativo federal. Houve um aperfeiçoamento que deve ser reconhecido, e isso faz com que os jurisdicionados busquem essa solução. E de forma voluntária, não é porque alguém obrigou, porque alguns temas são resolvidos de forma mais técnica no administrativo tributário. E aí eu admito numa evolução como, por exemplo, experimentada na Alemanha. A Alemanha ela começou com uma jurisdição administrativa, eminentemente administrativa, para ela se tornar o que é hoje quase que um judiciário de resolução de demandas tributárias. Então, assim, acho que essa é uma tendência, esse é o caminho, e valorizaria muito, apostaria muito, mas qual é o diagnóstico que nós temos hoje? Demorada e ineficiente. E não estou avaliando a qualidade das decisões, estou avaliando o resultado de estoque. Se nós pegarmos os números que são disponibilizados pela Receita Federal, em termos de julgamento, o órgão CARF, ele é de passar vergonha a qualquer câmara dos tribunais do país. Peguem qualquer tribunal e comparem o número de julgamentos realizados por alguma câmara, turma de algum tribunal da federação e comparem com o julgamento do CARF. Não há uma resolutividade no administrativo. Então, a gente tem uma dificuldade de resolver na via administrativa. Quando nós vamos recorrer ao judiciário, a lei de execução fiscal ela é de 1980. Ela é contemporânea a um momento bastante triste da nossa história de restrições aos exercícios e direitos individuais. E ela parece ter desejado tolher, limitar o exercício do direito de defesa. E aí, o que eu fiquei triste com esse trabalho, professor Caliendo, professor Lucas, na conclusão do resultado, é que, pegando os números, a gente tira diferentes interpretações. Qual foi o resultado coletado na pesquisa? O número de execuções embargadas é ínfimo. É ínfimo. É em torno de 5% das execuções totais são embargadas. E aí, qual foi a conclusão que alguns apressadamente tiraram? Ora, se são tão poucas, revela que não há necessidade do judiciário. Então, nós podemos, está legitimado a desjudicialização da execução.
quando, na verdade, a leitura que eu faço é um pouco diferente. O acesso à jurisdição é muito dificultoso. E aí, de novo, a gente está olhando para as consequências, para os sintomas da doença, a gente não está atacando a causa. Quais são os sintomas dessa doença? Então, poucas execuções embargadas, mas muitas execuções paradas, atravancadas lá e que não tem resolutividade. Consequência disso, o jurisdicionado ou ele não se utiliza, e aí ele utiliza de outras estratégias não lícitas para evadir ou dificultar a execução, ou ele vai tentar, como de fato tentou, e expandiu por demasiado, a meu juízo, o uso da exceção de pré-executividade, que é um instrumento que deveria se prestar para situações muito pontuais, aquelas matérias que os processualistas gostam de falar primo ictu oculi, que salta aos olhos e que deveriam ser imediatamente identificados pelo magistrado, mas pelo acúmulo de trabalho, o contribuinte aponta. E aí nós vivenciamos uma proliferação do uso da exceção de pré-executividade para resolver tudo. Então, é consequência, não é a causa. E aí a gente conclui, portanto, que a execução fiscal pelo rito submetido ao Poder Judiciário é o problema. Tiraremos, então, ela do Judiciário e aí resolveremos o problema. Quando, e aí eu provoco aqui a reflexão, por que, afinal de contas, vamos tentar entender as causas da baixa efetividade na cobrança do crédito tributário. E se nós formos comparar a data da prática do fato gerador com a data da cobrança, em que momento ela é feita, nós vamos ver que, por vezes, distam mais de 8 anos. E aí eu convido os amigos a fazer uma consulta que eu acho muito pitoresca. Acessem o dado dos grandes devedores da Fazenda Pública, que estão disponíveis lá no site da PGFN. Tem a lista lá, o ranking. E vocês notarão que nos primeiras posições do ranking estão ou empresas em recuperação judicial ou massa falida. E aí eu pergunto, qual a chance desta execução ela ter um desfecho favorável à satisfação do crédito? Qual a probabilidade? E aí a gente poderia enveredar para um outro debate, que é o contexto do crédito tributário dentro da recuperação e da falência, que é um outro debate. E que a Fazenda Pública buscou ter uma situação privilegiada e, na prática, isso resultou num verdadeiro tiro no pé. A Fazenda Pública ficou alijada do concurso de credores e ela acaba assistindo a diminuição do patrimônio na RJ ou na falência e acaba não conseguindo satisfazer os seus créditos, dado a forma como as regras foram tratadas na prática forense. Então, meus amigos, tentando me ater aqui aos temas, número 1, sou entusiasta e vou defender em todos os fóruns e oportunidades que eu puder me pronunciar pela implantação, fortalecimento e aprimoramento das resoluções adequadas de conflito, e nisso incluem-se o aprimoramento do processo administrativo, a instituição da arbitragem no Brasil, que é um tabu que a gente precisa trabalhar, o aperfeiçoamento da transação. Foi um passo tímido, de evolução. Eu acho que é a nossa maturidade, né, do debate, das instituições, aprimorando esses instrumentos. Foi dado um primeiro passo, ele precisa ser melhor aperfeiçoado. E, especialmente, permitindo, num último momento, num último passo, eu estou de acordo com a transformação da cobrança para uma cobrança administrativa. E acho que várias iniciativas e vários modelos são exemplares e poderiam ser inspiradores para o Brasil. E aí eu finalizo a minha fala aqui. Tem uma passagem do filme A Busca pela Felicidade, eu acho que todos aqui assistiram, com Will Smith,
Hoje em dia ele não está tão bem aí com os últimos atos que praticou no Oscar, mas enfim, é uma grande atuação do Will Smith naquele filme, e uma passagem do filme que mostra um pouco da cobrança de crédito lá nos Estados Unidos pela IRS, é quando ele, dentre tantas dívidas e a dificuldade financeira que ele está lidando ali, é uma história real, não sei se todos conhecem a história, mas é a história de um cidadão americano real, retratada no filme, e a IRS congela o pouco que ele tinha na sua conta bancária. E ali, enfim, o filme se desenrola, a história todos devem já ter assistido, mas é uma situação assim que ele jamais se colocou contrário ou revoltado com a IRS, porque estava cobrando um crédito que ele realmente devia. E assim muitos dos créditos tributários. E eu diria, amigos, o índice de cobrança, de satisfação do crédito tributário deveria ser 100%. Se eu tenho uma norma constitucional, que ela foi regulamentada por uma lei, que ela está sendo bem aplicada, qual é a discussão? Deveria ser muito singela a cobrança, não deveria haver tanta discussão. Mas quando nós olhamos com lupa os números da litigiosidade no Brasil e verificamos que muitas das cobranças são desconstituídas, anuladas pelo órgão administrativo, CDAs são canceladas e outras tantas são desconstituídas no Poder Judiciário, chegando a um número absurdo. Eu acho absurdo o número de, vamos chamar assim, reforma lato sensu do crédito. Reforma do crédito. A reforma do crédito, ela passa de 40%. Se nós pegarmos o número total e todos os casos em que o crédito ele foi modificado ou decotado por decisão administrativa ou judicial. Isso revela um problema gravíssimo. A cobrança e o tributo da forma como instituída foi mal feito, a cobrança teve problemas, e aí a gente tá querendo resolver os sintomas da doença. Quais são os sintomas? E algo que eu aqui parabenizo o trabalho excelente desenvolvido pelo Observatório da Macrolitigância, que é a litigiosidade exagerada que nós temos no Brasil. A gente conseguiu quase chegar à totalidade do PIB em estoque de litígio. É insano, não tem como, não tem paradigma no mundo para comparar com o Brasil. Então, isso é sintoma da doença. Se a gente continuar dando remédio para febre, para tratar a febre, a gente não vai estar conseguindo resolver a causa. A gente precisa alcançar as causas que levam a uma alta litigiosidade, a uma alta discussão e que, por vezes, nos envergonham com os números que estão sendo apresentados. Agradecendo aqui a oportunidade de discutir, de debater com os colegas e trazendo alguns aspectos da minha pesquisa, da minha trajetória. Só para finalizar aqui, eu tenho agora a 4ª edição do livro que a gente está finalizando e o professor, o juiz federal Tiago Scherer, me convidou para a gente tratar da forma de cobrança do crédito tributário para além da execução fiscal. E a gente estudou e mapeou várias técnicas utilizadas e que devem ser saudadas, sem dúvida alguma, para mostrar que isso já é prática, isso já é realidade, então a gente precisa evoluir de um lado e também resolver as causas da doença. Muito obrigado, professor Calendo, professora Luísa e professor Lucas pelo debate fraterno aqui neste momento, nesse encontro. Muito obrigada por todas as colocações, professor Ederson. Eu vou passar a palavra ao professor Calendo. Antes, queria fazer apenas 2 considerações. Uma inicial a respeito dos embargos, né? Tão importante quanto a coleta do dado é a análise e a interpretação daquele dado, não é? Então, o número baixo de embargos se deve ao fato, né, de que não se utiliza aquilo ou que o instrumento talvez tenha barreiras que impeçam os contribuintes, né? Tanto que uma das medidas de utilização, né, de manejo, tanto que uma das propostas e das considerações da audiência aberta que foi feita é justamente uma modificação nos critérios de admissibilidade dos embargos para que isso se torne algo
algo mais possível. É claro que isso vem num contexto, né, prévio, que os dois muito bem expuseram, que será de fato, né, que a lei de execuções fiscais da forma judicializada como ela está é adequada, né? E aí me vem um segundo ponto. O primeiro ponto que eu queria trazer é essa questão dos embargos, que já está posta, né, a discussão. E o segundo ponto, talvez mais relacionado à fala do professor Lucas, no sentido de que desjudicializar, mas quais os entes políticos preparados para isso? Por exemplo, a Receita Federal, em 2019, nós tivemos um movimento, que é um movimento do PAR, né? Na época surgiu uma polêmica do processo administrativo de responsabilização, mas a Receita Federal tem um aparato que todos nós, acredito que conhecemos, para, de fato, né, dar voz a instrumentos administrativos e desjudicializados nesse sentido. Mas e quando nós olhamos, né, para o Estado e quando nós olhamos para os municípios, né, o quão preparados e o quão disponíveis? Então, me preocupa pensar, de novo, no contexto tributário como um todo, né, no nosso país, especialmente nessa eventual distinção de preparo, de aparato entre as esferas. Mas, enfim, passo a palavra ao professor Paulo Caliendo, que tem algumas considerações. Muito obrigada. Obrigado, professora Luísa. Parabéns aos nossos novos professores, Lucas Bevilacqua, professor Ederson Mirim Porto, especialistas em relação ao processo tributário e judicial tributário. E a minha observação aqui será bastante breve, ou as observações serão breves, porque eu creio que ambas as falas foram a partir de uma visão sistemática do processo tributário. Isso é muito importante, porque existem causas externas e internas que causam a dificuldade à execução fiscal. O próprio GTAX tem uma obra, que são os comentários à lei de execução fiscal, que é uma das obras mais baixadas na Escola Superior de Advocacia aqui do Rio Grande do Sul. Foi feito por diversos dos que aqui estão participando, e eu creio que essa visão sistemática ela é muito interessante. As causas externas e internas, elas criaram esse resultado. Do ponto de vista externo, nós temos algumas que foram muito bem elencadas. Então, do ponto de vista da fiscalização, ou seja, o longo prazo para que se tenha inscrição endividativa, para que se tenha cobrança do crédito tributário de 5 anos, talvez num período de digitalização, nós tenhamos que pensar num prazo mais reduzido, talvez de 2 anos, e não de 5 anos, e aguardarmos até o 5º ano para a execução fiscal, para a inscrição endividativa e posterior execução fiscal, o que leva a prazos muito longos. Também do ponto de vista da fiscalização, nós podemos pensar na melhoria da fiscalização por meio de formas de resolução de dúvidas por parte do contribuinte em relação ao cumprimento das obrigações acessórias ou das próprias obrigações principais, porque o cumprimento das obrigações no Brasil é muito difícil. A própria interpretação da legislação não é fácil. Alguns países instituíram modelos de chat ou modelos de indicação de comportamento que podem causar uma autuação, que é um modelo preventivo. Também, no âmbito da cobrança do crédito, nós podemos pensar em mecanismos de pagamento facilitados. Agora, nós estamos pensando em pagamento via cartão de crédito. O instrumento da transação tributária, que alguns alunos estão estudando, é um instrumento fenomenal hoje. Eu acho que é um grande, talvez até mercado na advocacia, a questão da transação tributária. E, seguindo em relação, para além da qualidade da fiscalização, a questão do fortalecimento do PAF. Nós temos um grave problema no processo administrativo fiscal, que é realmente a sua crítica, o seu fortalecimento, a imparcialidade, a autoridade, a dignidade das decisões. E nós temos alguns pontos bastante graves, na minha opinião. Um que é o não respeito automático a decisões vinculantes de tribunais superiores por alguns tribunais administrativos, especialmente estaduais, que não recepcionam diretamente a vinculação à repercussão geral, ao instrumento do regime de repetitivos, ou mesmo de RDR. Então, nós temos aí esses modelos de coletivização parcial, que são muito importantes, e que muitas vezes não são respeitados no PAF, e depois nós temos
um sobrecarregamento na execução fiscal, porque, como disse o professor Ederson, acabam sendo trazidos. Em relação à desjudicialização, que é um tema interessantíssimo, eu creio que é um tema que nós vamos ter que debater com muita propriedade, mas eu trago uma questão aqui mais específica, que é em relação ao aproveitamento de algumas lacunas na execução fiscal, que não foi trazido, até queria ouvir um pouco os colegas. No GETAX, nós participamos de um trabalho em relação à inteligência artificial. Uma das varas aqui, uma das comarcas no Rio Grande do Sul, que é a comarca de Tramandaí, começou a aplicar um procedimento em relação à execução fiscal, que deu origem a um projeto no estado do Rio Grande do Sul para o uso de digitalização e IA, que demonstrou que vários dos casos aqui de congestionamento do judiciário são casos simples, como erros no CPF, erros na qualificação do executado, erros no cálculo, erros os mais variados, inclusive na citação e assim por diante. O processo acaba trancando em diversos pontos, que são pontos simplíssimos, mas que acabam congestionando o processo tributário e levam ele a essa situação. Eu creio que o fato de nós termos um aumento do processo eletrônico no país, uma adoção ainda não clara de qual modelo a ser utilizado, e aqui sem querer fazer uma propaganda do programa do TRF da 4ª Região, mas que é um belo projeto de processo eletrônico, exige que nós venhamos a pensar o processo eletrônico e o uso de mecanismos de inteligência artificial para auxílio à decisão judicial. Creio que aí, e eu queria ouvir um pouco dos colegas, se nós podemos também usufruir dessas possibilidades dentro do processo judicial, não falando da desjudicialização ainda. Mas seria isso, parabenizando a todos que aqui estão, condução da Luísa e as palestras dos professores. Muito obrigada, professor Paulo. Acredito que vamos abrir alguns minutos para réplica e tréplica. Então, pela ordem, professor Lucas, se quiser fazer algumas considerações finais, e depois professor Ederson. Agradeço essa oportunidade, considerações finais e, sobretudo, ter a chance, né, de falar um pouco diante do que o professor Caliendo trouxe, a questão da inteligência artificial. E, de fato, né, a realidade dos dados, assim, aqui compartilhados, seja duração das execuções, o custo em si, eu tenho para mim que não refletem, né, um momento atual, né, do emprego de técnicas e ferramentas de inteligência artificial para, né, seja identificação dos devedores, localização de bens, né, nós tivemos um grande avanço, né, diante do emprego da diferentes técnicas, né, na execução fiscal. Mas eu vou me permitir, talvez sendo até insistente, inconveniente, por que não deixar que a própria Fazenda Pública faça uso dessas técnicas de inteligência artificial, né? Eu tenho para mim que o Poder Judiciário tem um mistério constitucional muito além do que localização de devedores e identificação patrimonial, né? Eu creio que seja um ônus do próprio credor, né, assim proceder essa instrumentalização, claro, garantidos, né, os direitos fundamentais, né, do cidadão contribuinte que encontre-se naquela condição de devedor. E, por fim, eu concluo agradecendo uma vez mais a satisfação de estar aqui novamente com vocês. Vejo tão bons amigos aqui, né? Professora Melissa Castelo, né? Professor Ivan Alegrete, a Vanessa Seconello, do Macrolitigância, o que muito nos alegra esse partilhar de ideias. Muito obrigado, professor Caliendo. Muito obrigada, professor Lucas. Passo ao professor Ederson. Bom, agradecer essa oportunidade aqui e dizer da felicidade de poder discutir em tão alto nível esses temas que a nós nos apaixonam, né? Há alguns anos eu estudo
esse tema, tenho lecionado, debatido e participado de pesquisas. É um momento, eu acho que é ímpar, nós estamos com a possibilidade de aperfeiçoar e contribuir com o aperfeiçoamento das instituições. Eu havia registrado aqui o doutor Tiago Scherer, eu acho que ele até está presente aqui na reunião, se não me engano. Cumprimento o amigo aí, parabenizo pelo trabalho que tem levado adiante, né? Aí, tudo bem, Tiago? Tudo bem? Juiz com uma larguíssima experiência na execução fiscal, e eu acho que a gente precisa ouvir quem é que está lá na ponta, né? E conhece o dia a dia, para aperfeiçoar os instrumentos. Acho, professor Calino, respondendo a sua indagação, que a utilização de tecnologia e o TRF da 4ª região, ele é exemplar para ensinar o país como utilizar. Em 2010, né, doutor Tiago, pode me corrigir se eu estiver errado, em 2010 foi determinado a única forma de tramitação de processos de forma eletrônica. 2010, está falando de 12 anos de experiência. Há uma curva de aprendizado enorme aqui para nós colhermos lições. Infelizmente, o Judiciário Gaúcho não se aproveitou disso, resolveu trilhar o seu próprio caminho, e aí a gente sabe do resultado, acabou não sendo produtivo, e voltou atrás e acabou implantando o EPROC. E, sem dúvida alguma, a utilização da tecnologia abrevia por demais um trabalho que consome muitas horas que são caras, como disse o professor Lucas, né? São caras, são servidores públicos, são juízes, são procuradores, advogados que atuam na execução e que poderiam ser substituídos por máquinas, atividades rotineiras, burocráticas, mas o que atrasa, e aí eu volto a falar sobre nos interessarmos pelo estudo dos dados. Isso é um pouco raro no direito, no Brasil, o estudo do direito, se apropriar da análise de dados, tratar esses dados e discutir os dados. Antes de falar que o professor Lucas ele quer desjudicializar, o Ederson não quer, então virou uma questão de opinião. Não é. Eu acho que o debate sério não pode ser travado com base no gosto, no desejo. Eu desejo que seja assim. Não, vamos analisar os números, vamos ver quais foram os resultados que foram obtidos para fazer um juízo mais científico do quão eficiente ou quão produtivo vai ser a implantação de determinadas modificações. O que me parece que não foi o que pautou a edição do novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo. Me parece que não foi, e aí aqueles que acompanharam a tramitação, eu acompanhei um pouco mais à distância, eu não vi o embasamento de dados para a implantação de algumas modificações no Código de Processo Civil. Quero, e faço aqui o pedido para todos os colegas que estão trabalhando e participando, para que se utilize muito os números, os dados. E um dado que me parece assim, muito singelo, professor Calendo, que pode, com a tecnologia que nós temos, resolver muito a execução fiscal e tantas outras formas de cobrança. Diz os números do CNJ e PEA, quanto mais rápido e eficiente for a citação, maior será a chance de recuperação do crédito. Opa, temos um dado aqui. Então, me parece que nós deveríamos concentrar esforços para que a ciência do devedor e a forma de notificação, publicização da dívida que ele deve em relação ao fisco seja feita da forma mais eficiente possível. Significa célere e também adequada no que diz respeito à informação. E aí eu pergunto, aqui estamos em meio a bacharéis, a profissionais do direito que conhecem os documentos que nós estamos falando, mas eu pergunto se o cidadão entende uma cartinha da Receita Federal com uma autuação feita por computador, que já é feita há muito tempo. Eu acredito que todo mundo já deve ter se deparado em algum momento com algum familiar, com alguém falando, olha, eu recebi isso aqui, o que isso quer dizer? Se nós conseguíssemos, com tecnologia, simplificar e tornar singela a informação, olha, senhor, você
usou uma despesa médica, e essa despesa médica foi glosada, e, portanto, você precisa corrigir isso, salvo, senão você vai ser objeto de uma cobrança, e essa cobrança vai ocorrer agora brevemente. Olha quanto nós agregaríamos de eficiência na cobrança do crédito, com medidas singelas. Eu não estou inventando a roda, nem propondo aqui nenhum tipo de revolução na legislação brasileira. Então, eu acho que tem muita coisa para agregar, tem muita experiência para ser aperfeiçoada e incorporada, que poderia ser feito e experimentado aí pelas instituições. Desculpa me alongar aí, agradeço aos amigos, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, professor Edson. Imagina, não há o que se desculpar. Gostaria de aproveitar a presença do Dr. Tiago, caso ele queira fazer uso da palavra, contribuir com eventualmente a sua experiência. Fique muito à vontade. Muito boa tarde. Já que me convida, eu estava nervoso, que estava falando até com a Lucélia, que é minha aluna, estava nervoso não poder falar, né? Que geralmente quando a gente dá aula, a gente gosta de resolvemos esse problema, doutor Tiago. Então tá, não sou só eu então que sofro desse mal, mas eu queria só colocar duas observações que o Ederson provocou. Realmente, assim, existe já uma proliferação muito exuberante de outras ferramentas, outros mecanismos de cobrança que são tão ou mais potentes que a própria execução fiscal para fins da liquidação do crédito tributário. Nós estamos trabalhando aí a 6 mãos sobre esse assunto dramático numa obra que realmente vai mudar assim, o curso do estudo dessa matéria, que vai condensar uma visão sobre todos esses assuntos, e a gente tem reiteradas inovações a este propósito, né? Agora, questão de poucos dias, nós temos esse novo sistema Comprei, né, sistema Comprei da Procuradoria da Fazenda Nacional. E aí se reforça aquela assimetria que alguém falou no chat aqui, uma assimetria que a gente não pode comparar o município lá de Lajeado, que é de onde eu sou natural, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que não vai ter, né, a mesma possibilidade de instituir esses mecanismos, mas eles já vêm num crescente, e com alguma preocupação da minha parte, porque isso está dentro de um contexto que a Procuradoria, especialmente a Procuradoria da Fazenda Nacional, que eu louvo o trabalho inovador que vem praticando nos últimos 5, 7 anos, né? Tudo dentro de um contexto que, lá em 2009, se tentou transformar a execução numa execução administrativa, com a qual eu assim, guardo as minhas reservas. Eu não imagino que dá a senha, um amigo meu resumia, vamos dar a senha do Bacenjude para a Procuradoria da Fazenda. Não creio que isso seja o mais produtivo no Brasil, em termos de garantias, né, do contribuinte, e também a de grande dificuldade para o exercício de defesa desse contribuinte diante do órgão fazendário, né? Não creio que isso seja o melhor caminho, mas na frustração deste intento, né, desse desejo, nós tivemos algumas inovações. Tem um projeto de lei no Congresso a este propósito, mas a execução ela já vem passo a passo caminhando no sentido da via administrativa, seja com o reforço cada vez maior desses instrumentos de cobrança não executivos, que eu não tenho nenhum nome bem certo para dar, mas é uma cobrança sistêmica, como a gente apelida entre nós, né, eu, Ederson e o Luigi, e vem caminhando cada vez mais nisso aí. Então, temos agora esse sistema Comprei, que é mais um achado neste contexto, e a execução ela vem ganhando reforço. A gente vai analisar a portaria, se não me engano, é a portaria 33, né, 33 de 2018, que traz lá do pedido de revisão do débito inscrito. Bacana, muito interessante para ganhar eficiência na análise de questões técnicas. E lá também tem o mecanismo de garantia antecipada para fins de certidão de regularidade. Enfim, já estou entre profissionais, todo mundo já se utilizou, mas o prazo lá previsto de 30 dias eu não consigo me conformar. A gente dá, enquanto Justiça Federal, a gente dá uma liminar disso aí em pouquíssimos dias, talvez no mesmo dia, né, em muitas situações. Então, eu tenho preocupação assim com esse caminho que vem se tomando, né, de uma forma um pouco oficioso, assim, um caminho oficioso, porque a gente vai estar transferindo parcelas de poder do judiciário que
com os seus problemas, com as suas peculiaridades, com as suas diferenças entre, né, Justiça Federal, Estadual e diversos tribunais. A gente não tem como comparar a Justiça do Piauí, enfim, interior do Amazonas, com a nossa realidade de um centro importante, que é aqui a nossa Porto Alegre, mas a gente já tem esses achados, assim, que me preocupam, né? Eu olho, assim, do meu lado do muro para essa transferência de poderes, né, de iniciativas, e me preocupa. Não creio que a transferência total vai ser o mecanismo mais eficiente para a defesa, o devido exercício da defesa pelo contribuinte. Talvez o judiciário continue sendo o melhor ambiente para isso, e é com grande preocupação que eu acompanho esses assuntos, e agradeço a oportunidade de falar. Já extrapolei o tempo que eu devia ter me limitado. Quero agradecer demais a oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Tiago, as considerações, e com isso acredito que, em razão do nosso tempo, já passamos uns minutinhos, dou por encerrado esse nosso encontro, agradecendo muitíssimo quem estava aqui a nossa audiência, as pessoas que participaram, os nossos convidados especialmente, a todos do GETAX, ao professor Paulo Calendo, que incansavelmente, né, administra todas essas frentes. Muito obrigada, um bom trabalho a todos e até a próxima.